Tem alguém perto de você que está nos visitando? Dá um abraço aí. Fala mais uma vez, cumprimenta mais uma vez. Deus abençoe, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui, é um prazer estarmos louvando e adorando ao Senhor com você. Que você se sinta bem, se sinta à vontade em casa com essa família, em nome de Jesus. Amém? Vamos trabalhar? Então vamos. Quem estava aqui no culto da virada de 2016 para 2017, culto profético que fizemos? Amém. Aí você vai perguntar, né? Já vai fazer propaganda do próximo? Já podia começar a organizar, né? Porque já está próximo já, não falta muito não. Você que estava aqui já vai me ajudar. Você já vai me ajudar a gente a ajustar algumas coisas. No final de 2016, Deus me deu uma palavra profética, que eu compartilhei aqui no culto da virada, de 2016 para 2017, no dia 31 de dezembro. E essa palavra foi baseada, você talvez lembre, no livro de Daniel, no capítulo 4. Não precisa abrir não, que não vai ser isso que eu vou ministrar não. Só para você entender o contexto dessa noite. Daniel capítulo 4, e a gente falou sobre um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, sobre uma árvore grande, e essa árvore foi cortada, e só ficou o cotoco, chama de a cepa da árvore. E então Nabucodonosor ficou perturbado com aquele sonho, não conseguiu decifrar, entender, interpretar. Então chama Daniel, um jovem que tem experiência com o Senhor, que andava com o Senhor, e Daniel consegue trazer a tradução, a interpretação desse sonho para Nabucodonosor. Mas não ligado à interpretação de Daniel, mas Deus nos deu uma interpretação particular, especial. Inclusive esse e todos os outros cultos são gravados. Eu quero sugerir a você, se você não lembra alguns detalhes, para você assistir lá no nosso canal no YouTube, o culto do dia 31 de dezembro de 2016, para você lembrar dessa palavra. Porque você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque foi uma palavra profética. E existem algumas palavras, por exemplo, que a gente libera, alguns conselhos, orientações, que vão valer para um dia, para uma decisão que você precisa tomar em um dia, ou vai te orientar por uma semana. Mas existem algumas palavras que Deus nos usa para trazer uma orientação por um tempo determinado. E a palavra do culto da virada foi uma orientação, no mínimo, para um ano, sobre algo que Deus ia fazer nas nossas vidas, no mínimo, ao longo do ano de 2017. Então, por isso é importante a gente estar com isso na nossa mente, no nosso coração, estar orando acerca disso, estar buscando isso, porque é uma palavra que Deus nos deu para se cumprir nas nossas vidas em 2017, terá repercussão em outros momentos também, mas eu creio no cumprimento dessa palavra em 2017. E então Deus nos deu uma interpretação para a gente, que a árvore seria a cidade de Macaé, e o império que foi construído através do petróleo, do dinheiro aqui na nossa região. E então, assim como Deus falou com Nabucodonosor que ia cortar aquela árvore, Deus também nos falou que iria cortar esse império, que ia derrubar, que ia destruir esse império. E nós sabemos que a corrupção está ligada a isso, o sistema que foi criado, que foi montado em torno aí do dinheiro, também ia sofrer a repercussão, porque Deus estava cortando a árvore exatamente por causa disso. Mas ia ficar um cotoco, chama de cepa da árvore, uma parte pequena presa às raízes. E Deus falou, nos deu essa visão, que esse cotoco da árvore seríamos nós, cada um de nós, eu e você. E as raízes seriam os princípios de Deus, aquilo que Deus estava nos ensinando, aquilo que Deus estava nos direcionando. Então aqueles que estivessem presos a esse princípio seriam protegidos pelo Senhor. E a Nabucodonosor, ele deu um sinal, uma corrente que foi envolvida ali naquele pedaço de árvore que sobrou. Aquele era o sinal da proteção de Deus, porque com aquele sinal ninguém poderia ir lá arrancar aquele restante de árvore que sobrou. E Deus prometeu que ia descer o orvalho do céu, ia regar aquele pedaço de árvore que sobrou, e através desse orvalho, aquela árvore ia crescer novamente, ia se fortalecer novamente, e ia voltar a dar frutos. E então,
o Senhor nos direcionou isso. A raiz seria os princípios dele. O cotoco seríamos nós. E esse orvalho seria a graça de Deus sobre as nossas vidas, que iria nos trazer restituição. E Deus prometeu que ia começar a fazer tudo de novo em Macaé, que voltaria a ser uma terra amada, uma terra bendita, mas através de nós, através das nossas vidas. Começaria nas nossas casas a restauração, a restituição, começaria nas igrejas a restauração e a restituição, e assim envolveria toda a cidade. Mas começaria em nós, começaria nas nossas vidas. E no domingo passado, dia 30/7, eu trouxe também uma palavra, e foi também uma palavra profética, e ligada a um tempo, ligado a esse novo tempo que a comunidade começou, e não só agora um novo tempo, mas um novo ciclo. O 8º ano que a gente entrou, o 8º aniversário que a gente fez, então 7 anos se passaram, e agora a gente entra no 8º ano. E o 8º ano nós conversamos semana passada que representa o primeiro ano desse novo ciclo de mais 7 anos que começa na comunidade. E o Senhor nos direcionou que esse novo ciclo está ligado ao ciclo reprodutivo, não mais o ciclo criativo como na criação em Gênesis, que em 6 dias Deus cria os céus e a terra, no 7º dia Deus descansa e abençoa, e a partir do 8º dia a terra tem autorização para multiplicar, para reproduzir aquela própria essência que o próprio Criador já tinha dado à terra. E então Deus direcionou que agora, a partir do dia 31 do 7, que passou na última segunda-feira, começava um novo ciclo. Agora um ciclo reprodutivo e um ciclo de multiplicação sobre as nossas vidas. Falamos sobre o Shana Shemitah também, o conceito de semear, descansar a terra e no próximo ciclo ter uma colheita surpreendente pelo Senhor. E então essas são palavras que nos guiam, que nos direcionam por um tempo maior. Não por um dia, por uma semana, mas por um tempo maior. E é muito importante a gente estar ligado nessas palavras, estar ligado nessas direções que cada uma delas que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Porque isso está ligado à nossa realidade, está ligado à nossa vida, está ligado às decisões que nós precisamos tomar, e está ligado ao que vai acontecer nas nossas vidas nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E o Senhor muitas vezes nos dá o privilégio de nos antecipar para que a gente possa tomar ciência, para que a gente possa orar, se preparar para viver aquilo que Ele tem preparado, reservado para as nossas vidas. Mas, às vezes, mesmo com base em muitas palavras que já foram liberadas sobre a mim e sobre a sua vida, muitas das vezes nós nos encontramos em uma situação que a realidade que nós estamos vivendo no momento é contrária à palavra que já foi liberada. Por exemplo, talvez você tenha algumas promessas na sua vida. Talvez você tenha várias promessas na sua vida, como eu. Mas quando você olha para o dia de hoje, você vai perceber que a realidade no dia de hoje é um pouco diferente daquilo que o Senhor já liberou para você ao longo dos dias. Por exemplo, a palavra que foi liberada no dia 31 de dezembro de 2016, a palavra profética, a promessa do Senhor, é uma coisa na sua vida. Mas hoje, dia 6 de agosto, nesse domingo, a realidade na sua vida é outra. Talvez aquilo que foi liberado, que foi ministrado, profetizado aqui no domingo, na segunda-feira, seja uma promessa sobre a sua vida. Mas talvez a realidade que você vive hoje é a realidade ligada ao cotidiano, ligado às circunstâncias, às situações que você tem passado na sua vida hoje, nesse momento. Talvez seja contrário a cada uma das palavras que já foram liberadas. Talvez você olhe para a sua vida assim, você tenha um cenário onde 2 campos, assim, um campo dividido em 2 partes. De um lado, a metade do campo, você tem ali uma série de promessas, um time ali armado com uma série de promessas. Mas enquanto isso, do outro lado, você olha e você tem ali muitas lutas, muitos desafios, muitas adversidades na sua vida. Que nenhuma dessas conseguem bater, conseguem equilibrar com as promessas que Deus tem para a sua vida. Então, por um lado, você tem promessas, mas a realidade é bem diferente, é bem o oposto das promessas que você tem. Talvez você tenha lutas, desafios na sua vida no dia de hoje.
Se você se sente assim, se você se identifica com essa realidade, eu tenho hoje uma palavra de Deus para compartilhar com você. Inclusive, essa mensagem foi o Senhor trouxe, direcionou exatamente para a sua vida. Algo particular, algo exclusivo, algo pessoal para você. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31. Tenho certeza que é um texto muito conhecido nosso, inclusive seu, pelo menos uma vez você já deva ter ouvido falar desse texto, desse versículo, pelo menos de uma parte desse versículo que é muito falado. Romanos capítulo 8, versículo 31. Os irmãos que nos visitam nessa noite, pedir aos discípulos para ficarem atentos aí, dividir, compartilhar a sua Bíblia, ou se eles trouxeram, poder os ajudar a encontrar. Abre para eles, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 31. Diz assim, ó: que diremos, pois, à vista, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a orientação que o apóstolo Paulo traz aos nossos irmãos. O que diremos, o que vamos dizer, o que falaremos à vista, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda no mesmo capítulo 8, se você voltar um pouquinho, lá no versículo 18, você vai ver o apóstolo Paulo também trazendo uma instrução, falando uma frase muito importante que vai nos nortear. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho certeza, ele diz, eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, com aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E então mais adiante ele diz: o que diremos, pois, à vista, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O tema dessa mensagem, inclusive, é esse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queria pedir você para olhar para o seu irmão aí do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e fazer essa pergunta para ele, para ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Abra sua Bíblia agora no livro de 2 Reis, por favor. 2 Reis, capítulo 6. Com base nessa orientação que o apóstolo Paulo nos traz, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com base nessa orientação, vamos aprofundar um raciocínio nessa noite. Um raciocínio ligado às promessas e à realidade. E a realidade, muitas das vezes, que nós vivemos são lutas, desafios nas nossas vidas. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8 em diante. Quem achou, diga amém. Então vamos caminhar. Só antes, deixa eu te dar algumas informações, passar algumas instruções aqui. Você vai ver, a gente vai falar sobre alguns personagens aqui. Vamos falar sobre Eliseu, o profeta Eliseu. Vamos falar sobre o rei de Israel, que aqui vai estar fazendo referência ao rei de Israel, que será o Jorão ou Jeorão, dependendo da tradução, é a mesma pessoa. Se na sua Bíblia, de repente, citar Jorão ou Jeorão, é a mesma pessoa. É o filho primogênito de Josafá, do rei Josafá também. Vamos ver falando sobre uma outra pessoa, que é o rei da Síria, que é o Ben-Hadad. E vamos falar também, vamos ver outro personagem aqui, que é o moço, o discípulo, servo do profeta, do homem de Deus, que é o Geazi. Então,
Vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 8 no capítulo 6. O rei da Síria, o Ben-Hadad, que eu acabei de falar com vocês, fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, esse homem de Deus aqui é o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu mandou dizer ao rei de Israel, ao rei Jorão: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e que tinha lhe avisado anteriormente, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, foi salvo várias vezes. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem está nos traindo? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir ou na tua sala secreta. Versículo 13. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, aqui vai falar sobre Geazi, o moço ou servo do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor e em favor de Eliseu. Só até aqui. Deixa eu só explicar um pouquinho para você, rapidamente, essa história. Um dia, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, tramou, planejou, projetou um ataque, uma incisão contra Israel. E então, antes de atacar a cidade, o estado e o país propriamente, ele envia estrategicamente tropas para alguns lugares, sabendo que o exército de Israel sempre fazia algumas viagens e nem sempre estava em sua totalidade. E o objetivo é que nessas viagens, por exemplo, levando o rei a algum lugar, ou indo comprar alguma coisa, indo entregar alguma coisa que tinham vendido, e ali ia uma comitiva real e ia uma parte do exército protegendo. E então o rei da Síria planejou o quê? Conforme esse exército passar por esses lugares, nós vamos deixar eles passarem, vamos pelas costas, vamos atacar e vamos matar. E então ali a gente já diminuiu uma certa quantidade do exército. E a partir de outros momentos a gente vai fazendo assim, até diminuir a quantidade dos soldados de Israel e a gente poder invadir Israel, os atacar e os matar. E então tramaram, planejaram exatamente isso e enviaram homens que ficaram de tocaia na estrada, na floresta e em lugares escondidos, aonde se a comitiva real passasse, eles atacassem e matassem. Mas quando o rei estava lá junto com o seu exército, e na verdade a instrução não era nem ainda para o exército, ainda era só para os oficiais, para os homens de alta confiança do rei da Síria. Quando ele estava na sua sala secreta, quando ele estava lá, e essa sala secreta, a história diz que geralmente é uma sala subterrânea, lá embaixo da terra, e ela tem paredes de quase 1 metro de espessura de pedra. É um lugar que não dá, e naquela época não tinha tecnologia de escuta telefônica, de grampo, de transferência lá de informações através da internet e tudo mais.
E então, quando eles estavam naquela sala secreta, onde ninguém podia entrar, ninguém podia acessar, porque a sala era protegida por soldados fortemente armados. E quando eles estavam lá naquela sala, planejando, tramando, simplesmente a 746 quilômetros de distância dali, porque eles estavam na Síria, planejando na sua sala, Israel fica a 746 quilômetros da Síria, a quase 800 quilômetros de distância, o profeta ficava sabendo daquilo que eles estavam tramando lá dentro da sua sala. E ia lá e contava para o rei de Israel: ó, estão tramando isso, isso e isso. Não passe por esse caminho, não deixe os homens ir por lá, porque senão a gente vai sofrer uma baixa, uma perda. E então o rei acreditava no que o profeta passava para ele, traçava um planejamento estratégico para dar uma resposta a essa ofensiva da Síria, e então, ao invés de ser atacado, ele surpreendia e atacava o exército da Síria. E então, uma vez, o rei da Síria falou: não, tudo bem, aconteceu, foi mal planejado. Então ele planeja de novo. E pela segunda vez acontece a mesma coisa. E pela terceira, pela quarta, até um momento que ele se irou e falou assim: isso não é possível, como diz aqui, né? O próprio versículo 10 diz assim: não foi nenhuma, nem duas vezes que isso aconteceu. Foram muitas vezes. E então o rei, ele se ira, o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele se ira e fala assim: não é possível. Tem um X9 entre a gente. Tem um traidor aqui no negócio. Vamos achar esse X9 e vamos dar o que ele merece. E aí, vai assumir? Porque se você assumir, a pena vai ser melhor. Quem vai confessar que está caguetando aí para Israel o que a gente está tramando aqui? E então ninguém queria assumir, principalmente porque ninguém tinha feito. Embora se assumisse, a pena seria menor, né? Ia morrer mais rápido. E se não assumisse, ia morrer mais lentamente, a tortura ia ser pior. Mas então ninguém assume, porque ninguém havia feito isso, e se levanta alguém de confiança do rei e fala: Senhor, não é nenhum de nós. Esses homens aqui são de sua extrema confiança. O Senhor está falando na sua sala secreta, na sua câmara de dormir, inclusive era o lugar onde o rei usava para dormir, porque se houvesse um ataque de um exército inimigo, ele estaria muito bem guardado, escondido naquela sala. E então ele falou assim: não é ninguém da gente. O problema é que tem um profeta lá em Israel, a 800 quilômetros daqui, e tudo que a gente fala aqui, o profeta conta tudo para o rei lá de Israel. Então é impossível, a gente não tem o que fazer contra ele. Então o rei pensou um pouquinho e falou assim: só tem um jeito. Porque não adianta eu falar numa sala subterrânea, não adianta eu falar baixo, não adianta eu falar só com as pessoas de minha confiança, não adianta. Só tem um jeito: prende esse cara. Vamos lá buscar ele, vamos prender e vamos matar, porque o objetivo é matar o X9, matar o caguete. Eu pensei que estava entre nós, mas como não está, vá lá buscar ele, por favor. E então descobriram que Eliseu estava em Dotã. E então o rei envia para lá um grande exército, fortemente armado, inclusive desproporcional, para buscar um homem só. Ele enviou uma tropa como se fosse para lutar contra outro exército, fortemente armado. E eles chegam de madrugada, mas que tolice, né? Se Deus já havia avisado o cara, já tinha falado com ele, com uma coisa que ele nem estava envolvido, que não era nem um risco de vida para ele, quem dirá contra a vida dele mesmo. Então chegam de madrugada e cercam ali a região onde Eliseu estava. E de manhã cedo, quando o discípulo de Eliseu, Geazi, acorda, imagina que para fazer um cafezinho da manhã para o profeta, para ele e para o profeta tomar, quando ele abre a cortina, que ele olha assim para um lado e para o outro, a região de Dotã é cheia de montanhas, cheia de montes assim em volta. E quando ele olha lá para cima do monte, ele vê aquela tropa imensa, infinita, cercando a cidade. E ele já sabia, por causa do próprio uniforme, da própria farda, ele já sabia que era o exército da Síria. E ele já sabia que o profeta estava falando para o rei de Israel acerca das investidas da Síria. Ele falou: eu sabia que isso ia dar problema. Eu sabia, agora o exército chegou para buscar a gente. E então ele ficou ali com medo, ficou desesperado no meio daquela situação. E então acorda o profeta, imagina que o profeta ainda estava dormindo, corre, vem cá, vamos ali na janela, vamos olhar o que está acontecendo. Aí o profeta chega lá, olha na janela e falou: o que foi? O que foi? Você não está vendo não? Olha lá. Olha quantos soldados vieram buscar a gente para matar a gente.
O que nós vamos fazer agora? E ele expressa, né, o seu desespero. Ele expressa a sua aflição, fala: ai, meu Senhor, ai, meu Deus, nós estamos lascados. O que a gente vai fazer? E então o profeta responde para ele assim: não tenha medo, não tema. Mais são os que estão ao nosso favor do que os que estão a favor dele. E eu imagino que isso deve ter dado um nó na cabeça do menino. Deve ter dado uma confusão na cabeça. E ele não deve ter entendido. Falou assim: o que está acontecendo? Será que o exército da Síria está comprado? Será que ele subornou? Será que ele está com conchavo lá? O que está acontecendo? Ele não está enxergando aquela quantidade de soldados ali, não. Aí, por causa dessa aflição ainda que não cessava, o profeta faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver, para que ele possa enxergar o que eu já estou enxergando. E então diz a história que os olhos dele foram abertos, do discípulo, e ele enxergou uma grande tropa, com cavalos, com carros, mas não normais, comuns, agora de fogo, que estavam lá ao redor dele, os protegendo daquela investida que estava para vir sobre a vida deles. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, nós vamos extrair algumas lições, alguns entendimentos aqui nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos aprender: acredite nas palavras proféticas. Acredite nas palavras ditas pelos profetas. Acredite em cada palavra que os homens e mulheres de Deus liberarem sobre a sua vida. Dê crédito, dê atenção, dê valor. Porque são exatamente essas palavras que podem definir, resolver, ajustar, antecipar muitas coisas sobre as nossas vidas. O rei Jorão fez o correto. Teve temor, teve sabedoria e deu ouvidos ao profeta. E eles estavam vivendo um tempo de crise. Estavam vivendo um tempo de luta, um tempo de guerra, aonde o exército da Síria estava vindo para invadir Israel. Mas exatamente nesse tempo de crise, de luta, de guerra, ele inclinou os seus ouvidos para aquilo que Deus tinha a lhe dizer. E então ouviu a voz de Deus através da voz do profeta. Essa é uma grande sabedoria. Essa é uma grande sacada. Muitas das vezes nós temos ansiedade. Muitas das vezes nós temos o desejo de ouvir a voz de Deus. E às vezes estamos ouvindo a voz de Deus todo dia, toda hora. Mas nós não entendemos que muitas das vezes ouvimos a voz de Deus através de pessoas. De pessoas que Deus tem usado, levantado e usado para falar conosco em cada momento. Um dia, Samuel estava dormindo. E então ele ouve uma voz que diz assim: Samuel, Samuel. E então ele acorda e vai lá perguntar ao seu líder: o que foi? O que você está me falando? Está me chamando? Eu falei: não. Aí o líder dele: não estou te chamando, não estou falando com você. E ele volta a deitar. E então de novo a voz: Samuel, ô Samuel. E ele levanta e vai lá: não é possível. O senhor está me chamando? Não, não estou. E de novo vai deitar. E de repente a voz chama de novo. E nós podemos tirar uma moral com isso. A voz que Deus usou, o timbre, a entonação da voz que Deus usou para falar com Samuel, com certeza absoluta, era muito parecida com a do líder de Samuel. E foi por isso que Samuel confundiu. Mas muitas das vezes nós fazemos como Samuel. Ouvimos a voz de Deus, mas confundimos, achando que estamos ouvindo uma voz meramente humana. Mas muitas das vezes é a voz do próprio Deus que está falando conosco. E então o rei Jorão, ele tem sabedoria, tem discernimento e dá ouvidos ao profeta. E em um tempo de crise, de luta, de dificuldade, de guerra, ele foi livrado pela palavra de Deus, pelo direcionamento de Deus, através da vida do profeta. E então, por ter ouvido: não vai para aquele lugar, porque ali tem um exército acampado, vai lutar contra a gente, ele creu, ele temeu isso, e traçou uma estratégia, um plano diferente, e foi livrado nem uma, nem duas vezes pelo Senhor, porque deu ouvido à voz do Senhor. É por isso que eu comecei essa mensagem falando com você. Fique atento às palavras que têm sido liberadas.
principalmente aquelas palavras que têm um eco, que têm uma repercussão um pouco maior. Palavras que vêm para nos orientar acerca de um tempo, acerca de um ano, acerca de uma estação, acerca de um período de aniversário, um novo ciclo que começa. Fique atento a essas orientações, porque eu tenho certeza que Deus pode estar antecipando algumas coisas para você, para te fazer não sofrer, para te livrar, para te guardar, para te fazer bem-sucedido, para te fazer próspero. Você está entendendo? Se o rei não segue aquela instrução, aquela direção, aquele exército ia ser saqueado, ia ser morto por uma investida da Síria. Mas ouviu a voz de Deus e agiu conforme a voz de Deus estava orientando. E ele foi livrado. E nós temos que ter essa consciência. O Senhor também quer fazer isso na minha e na sua vida. Muitas das vezes Deus nos antecipa alguns ataques. Deus nos antecipa algumas investidas dos nossos adversários, a nossa vida. E o objetivo não é causar uma opressão, não é deixar a gente angustiado, mas muitas das vezes Deus antecipa essa situação para nos dar livramento. E então a gente precisa estar atento à voz de Deus sobre as nossas vidas. E então você precisa estar atento à voz de Deus que sai através desse altar. A voz de Deus, as mulheres através da vida do seu marido, os maridos através da vida da sua esposa, através da intercessão dessa igreja, através da liderança dessa igreja e através da vida de cada um dos homens e das mulheres que Deus tem usado para ser boca, para ser canal. Então precisamos estar atentos a essa voz, a essa direção, porque com certeza o Senhor quer nos antecipar e o Senhor quer nos livrar em um tempo de crise, em um tempo de luta e de guerra que esse mundo tem vivido lá fora. Sabemos que o cenário que está lá fora é esse: crise, luta, guerra, desespero. Mas eles caem em meio a essa guerra, a essa crise e não sabem o que fazer. Mas nós não. Nós somos orientados pelo Senhor. Como que vai ser, como que vai acontecer e como nós temos que nos comportar mediante a tais situações. Não à toa que no final de 2016, Deus nos dá uma palavra para nos orientar acerca do ano de 2017. Não à toa que no domingo passado, Deus nos dá uma palavra para nos orientar até 31 de julho de 2018. Não à toa, o Senhor tem nos dado palavras, orientações que têm uma validade, uma repercussão, um eco maior nas nossas vidas. Porque Ele quer que a gente se antecipe e não caia naquilo que muitas das vezes está sendo tramado, está sendo planejado contra as nossas vidas. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então essa é a primeira coisa, a primeira instrução que eu tinha para te passar. A segunda questão é a seguinte: Deus usa homens e mulheres. Deus usa profetas, revela, antecipa. Mas isso não fica barato. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não fica barato. Aí você vai perguntar assim: ué, mas o que é? Está cobrando? Não, não é isso. Não fica barato para mim e para você. O profeta foi usado por Deus para revelar o que estava acontecendo numa reunião lá a 800 quilômetros de distância. E de repente, qual é a repercussão? Qual é a consequência que vem por causa dessa revelação de antecipação que Deus deu a Eliseu? Ele foi perseguido. Às vezes, eu e você somos perseguidos por causa de uma promessa, por causa de uma revelação, por causa de um plano, de um sonho, de um desejo que Deus tem através das nossas vidas. Muitas das vezes nós somos escolhidos para realizar algo, e isso causa, como foi falado aqui, e então tendo se turbado o coração do rei da Síria, se irou e mandou caçar o profeta. Muitas das vezes nós sofremos investidas, muitas das vezes nós somos perseguidos por causa de uma revelação de Deus. Muitas das vezes nós somos perseguidos por causa de um sonho de Deus, por causa de uma promessa de Deus. Talvez aqui você já tenha passado por pelo menos uma experiência como essa. Às vezes colocar um plano, um objetivo na sua vida e falar assim: não, eu vou fazer algo nessa semana, vou fazer algo para Deus, vou trabalhar num ministério, vou fazer um serviço. E naquela semana as coisas começam a fugir do controle. Você está um tempo sem ir na célula e fala: não, essa semana eu vou na célula, vou voltar. E as coisas começam a fugir do controle.
Você está um tempo sem ir no culto de celebração e de repente decide ir no culto e as coisas começam a se ajustar na sua vida. Quando você toma decisões maiores, atitudes que você tem que tomar na sua vida, as escolhas que você tem que fazer, renúncias. Então, após isso, vem alguns indícios de repercussão sobre a sua vida. Quando você se levanta para fazer um projeto pelo Senhor, para o Senhor, trabalhar, servir ao Senhor no seu reino, muitas das vezes surgem algumas repercussões dessa na sua vida. E é por isso que às vezes nós recebemos uma promessa, assim como cada um de nós aqui individualmente temos promessas, assim como essa igreja no coletivo tem promessa, assim como cada ministério, cada setor aqui dessa igreja tem promessa. Vocês acham que é fácil receber uma promessa? Não é. Porque para cada uma promessa, para cada um sonho, para cada uma revelação que nós recebemos nas nossas vidas, existem investidas, existem contra-ataques, existe ira no coração do inimigo, existe ira no coração do adversário sobre as nossas vidas. Mas se você estiver atento à voz de Deus, à direção de Deus, você sempre vai estar antecipado aos ataques do seu inimigo. Sempre vai estar na frente do ataque do seu inimigo. Ele sempre vai chegar atrasado. Tem uma frase antiga que a gente conhece: quem se antecipa, governa. Jorão se antecipou e continuou governando. Talvez se ele não se antecipa, perderia a guerra e seria destituído como rei, talvez seria até morto. Porque a primeira pessoa que eles caçam em uma guerra de uma nação contra outra é o maior líder daquela nação, no caso aqui, o rei e o profeta. Como estavam tentando caçar o rei, mas o profeta não deixaram, falaram, então vamos caçar o profeta, porque esse cara está bagunçando. Então, meu irmão e minha irmã, a segunda coisa que você precisa entender nessa noite: não fica barato. Muitas das vezes as revelações, muitas das vezes as palavras, as promessas, os sonhos que Deus tem sobre as nossas vidas vão nos fazer ser perseguidos por causa disso. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você: não interessa, que não cause preocupação a você a perseguição que você possa viver, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E por causa disso, por causa dessa perseguição, grandes e fortes investidas o profeta recebeu, foram enviadas contra ele. Aqui nos versículos dizem que cavalos, carros e fortes tropas foram enviados contra o profeta. Desproporcional, porque o homem não tinha uma espada, o homem não tinha uma ferramenta física que poderia ferir aquele exército. Então o rei envia cavalos, carros e fortes tropas, armadas com escudos, com espadas, com lanças, contra aquele homem. Então uma investida, um ataque desproporcional. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. A gente está vivendo um tempo legal nas nossas vidas, um tempo que Deus nos dá alguns sonhos, algumas visões, algumas promessas, e está tudo bem. Mas de repente vem um ataque, de repente vem uma investida sobre as nossas vidas. E nós não entendemos de onde saiu aquela investida, não entendemos o porquê que veio aquela investida, e somos surpreendidos por aquela investida. Entenda uma coisa: cada vez que você for alcançado, que você for surpreendido por uma investida do nosso adversário, é sinal que você não conseguiu decifrar, discernir a voz de Deus na sua vida. Porque Deus sempre, assim como foi com Eliseu, Ele sempre vai querer antecipar você às investidas do nosso adversário. Então, cada vez que a investida chegar na sua vida e te surpreender, você não esperar aquilo que estava acontecendo, você não conseguiu discernir o tempo e a voz de Deus. E a única forma de discernir o tempo e a voz de Deus nas nossas vidas é estando próximo dele, adorando o Senhor todos os dias, orando ao Senhor todos os dias, nos alimentando da palavra do Senhor a todos os dias. E eu garanto para você que se porventura alguma coisa estiver para acontecer daqui um dia, uma semana, um ano, 10 anos, o Senhor te mostra, o Senhor faz você se antecipar e traz livramento sobre a sua vida. E não só livramento, mas o Senhor também
faz com que você seja abençoado, bem-sucedido, próspero, através do direcionamento dele sobre a sua vida. Então, grandes investidas e fortes investidas realmente são enviadas contra aqueles que têm a revelação da parte de Deus. Mas a questão é que o Senhor se antecipa e nos mostra essas investidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Geazi, o servo, o discípulo do profeta Eliseu, acorda, como eu falei, vai lá na janela, abre a cortina e vê lá do lado de fora aquelas tropas do exército da Síria, rodeando todo o lugarejo de Dotã. E ele bota a mão na cabeça e ele fala: o que é que a gente vai arrumar agora? Como é que eu vou fazer? O que vai acontecer agora na nossa vida? Porque os seus olhos estavam enxergando essa realidade lá fora. E por isso que eu falei com você que tem um momento na sua vida, e talvez seja assim hoje, que a promessa seja uma coisa, mas a realidade que os seus olhos veem hoje na sua vida seja diferente. Talvez a realidade que os seus olhos enxerguem hoje na sua vida seja essas tropas contra você. Seja essa guerra da vida contra você. Seja as lutas que você tem travado dia a dia no seu casamento. Seja a luta que você tem travado na sua saúde. Seja a luta que você tem travado na sua família, nos relacionamentos. A luta no seu trabalho, a luta financeira. Talvez o que os seus olhos conseguem ver e enxergar hoje é exatamente a luta que tem sido travada contra você. E naquele momento, as únicas coisas que os olhos de Geazi conseguiam enxergar era a luta que ele tinha ali na sua frente travada. E uma luta bem desproporcional, que ele não ia conseguir fazer nada. Porque um exército grandemente armado, fortemente armado, ia lutar contra ele, os enfrentar, e ele não teria, humanamente falando, nenhuma chance. E muitas das vezes tem sido assim nas nossas vidas. Situações que se levantam, gigantes que se levantam, tão grandes e tão fortes, que é claro, que é nítido, que ele vai nos destruir, que ele vai nos derrubar. Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, tem dia que é assim na nossa vida. A gente acorda e recebe uma notícia. Uma notícia que a gente não gostaria de receber. Eu provo para você que a última coisa que Geazi queria ver quando ele abrisse aquela janela é aquela tropa. Ele abriu para ver um sol bonito, ele abriu para ver o verde na natureza, qualquer coisa. Mas a única coisa que ele foi caçar problema. Mas ele abre de repente a janela e o que está diante dele? Aquele baita problemas. E às vezes é assim na nossa vida também. De manhã cedo, ao longo do dia, no final da tarde, nós recebemos uma notícia, por mais que a gente não queria receber aquela notícia, mas somos alcançados por uma notícia que nos deixa desesperados. Existem momentos das nossas vidas que a gente vê ou fica sabendo de cada coisa que nos abala. Mas quando você, de repente, tomar ciência de uma situação assim, indesejável na sua vida, não tire isso da sua mente. Não perca isso do seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo diante de um cenário infavorável, mesmo diante de um cenário indesejável, nós temos que ter uma convicção nos nossos corações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é fugir da realidade. Isso não é fugir dos problemas, ignorar o problema, porque muitas das vezes quando nós fugimos do problema, quando nós ignoramos a realidade, piora, porque aquilo aumenta, aquilo potencializa e em certo momento vai nos alcançar. Mas não é isso. A questão é colocar uma convicção no nosso coração. É trazer uma certeza para a nossa alma, para o nosso espírito, e ter certeza de que, mesmo que exista um cenário desfavorável, exista uma ação, uma intervenção de Deus, mesmo que a gente não veja, não enxergue, ao nosso favor. Naquele momento o discípulo enxerga aquela tropa que ia lutar contra ele. Mas ele não estava conseguindo ver, enxergar aquilo que Deus já estava fazendo, já estava movimentando a favor dele. É assim na minha vida e é assim na sua vida, irmãos. E é por isso que o objetivo dessas circunstâncias, dessas coisas que nós enxergamos, é tirar
a nossa convicção, tirar a nossa fé, nos levar ao desespero. E o desespero é a falta de esperança, quando você não tem mais esperança. E nesse momento que você está desesperado, você toma atitudes, toma decisões, faz coisas que você não deveria fazer. Então, sempre que um cenário se forma e tenta te intimidar, com certeza, é para trazer desespero na sua vida. Porque, ao mesmo tempo que aquele cenário que você vê com os olhos normais está se formando, existe por trás ali uma movimentação, um agir de Deus, que às vezes você não vê, que às vezes você não enxerga, mas isso não quer dizer que não está acontecendo. Deus está agindo, Deus está movimentando as coisas ao nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em meio a essa angústia, em meio a esse desespero, o discípulo fala assim para o profeta: ai, meu Senhor. E quando ele fala ai, ele já começa a sentir a dor, né? Ele já estava sentindo uma dor dos pescoção que ele ia tomar, da espada já cravando na espinha, né? E ele já estava começando a sentir a dor do espancamento que ele ia sofrer. E ele fala: ai, meu Senhor, como que vai ser? Como que vai ficar essa situação? O que faremos? Ele não tinha um plano, ele não tinha uma estratégia, ele não tinha fé, ele não tinha certeza, ele não tinha nada. Essa afirmação dele aqui, como nós dissemos aqui no início, Mateus 12:34, a boca fala o que o coração está cheio. A boca dele denunciou o coração dele, quando ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? O que vamos fazer diante dessa situação? Em outras palavras, trazendo para o nosso vocabulário de hoje, principalmente aqui do carioca, estamos lascados, estamos mortos, ferrou, deu ruim. E eu quero que você entenda uma coisa: se o profeta Eliseu estivesse no mesmo nível que o seu discípulo, que Geazi, com certeza ele ia dizer assim, ó: corre, deu ruim, mete o pé, moleque. O negócio ficou feio para o nosso lado. Se o profeta estivesse tomado do mesmo sentimento, da mesma situação que o seu discípulo, a sua resposta seria totalmente diferente. Mas agora eu quero te perguntar, eu quero estimular você a fazer essa reflexão. Por que que duas pessoas diferentes veem o mesmo cenário, mas têm atitudes completamente diferentes? Será que o que eles viram foram coisas diferentes? Será que Eliseu não enxergou o exército da Síria rodeando Dotã, pronto para o prender? Será que ele não viu o brasão ali do governo na Síria estampado em cada um dos escudos? Será que ele não percebeu ali a farda da tropa da Síria, pronto para estar manchada, suja de sangue, para o prender? Com certeza ele viu. Com certeza ele conseguiu ver e enxergar as mesmas coisas que o seu discípulo viu e enxergou. Mas a questão é que a sua visão não estava limitada. Não estava só aberta para os problemas, só para a adversidade, só para a situação ruim. E é isso que eu e você precisamos ter nos dias de hoje. É isso que eu e você precisamos aprender. Porque muitas das vezes, em meio à luta, em meio à guerra, à adversidade, nós esquecemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas então o profeta, tomado desse sentimento, tomado dessa certeza, olha e responde outra coisa, outra realidade para o seu discípulo. E inclusive, se o profeta tivesse tomado pelo mesmo sentimento, pelo mesmo desespero que o seu discípulo estava, como eu falei, ele ia responder: corre, deu ruim, lascou. E os dois iam sair correndo. E eu me lembrei de uma piada, alguns aqui já ouviram. Dois irmãos foram fazer uma visita a um terceiro irmão que estava doente, foram lá na casa desse irmão. E esses dois que foram visitar, um era mais pentecostal e o outro era mais tradicional. Na verdade, a história verdadeira é que um era batista e o outro era assembleano. Mas aqui no altar, no microfone, principalmente gravando, não posso falar. Então, por isso que eu estou falando que é só um irmão mais tradicional e o outro mais pentecostal. Inclusive, corta esse pedaço aí. Ah, nem precisa cortar, porque o negócio só tem imagem, né?
na segunda-feira, no culto do aniversário, não sei quantos já foram lá no canal do YouTube olhar, o louvor e a palavra não tem áudio, só tem vídeo. Inclusive, se você tiver experiência com o negócio de Libras, aí me procure, para depois ver se você consegue fazer a leitura labial do louvor e da palavra do apóstolo, para a gente colocar uma legenda lá, porque o negócio não funcionou, mas foi só na segunda-feira. Infelizmente, representa um prejuízo para a gente, queríamos ter isso guardado, mas teve alguns problemas técnicos lá na mesa e a gente perdeu o áudio de segunda-feira. Mas, bola para frente. E então, aí essa parte então com certeza vai estar cortada lá, né? Hoje está com áudio, tá, né? Então corta lá depois essa parte. 2 irmãos, um mais tradicional e o outro mais pentecostal, foram fazer uma visita a um terceiro irmão. Estava doente, em casa, enfermo. Aí chegaram lá no portão, chamaram, bateram palmo. Fulano! Fulano! E nada do cara atender. Aí o outro teve uma ideia, falou, o cara está doente. Ele vai levantar da cama para vir atender o portão? Não vai. Já que nós somos amigos íntimos, vamos entrar. A gente tem liberdade para isso. É verdade, vamos entrar. Abriram o portão, fecharam o portão e entraram. Chegando na metade do quintal, me aparece um pitbull desse tamanho babando e sai correndo atrás deles. E quando o pitbull avança, sai correndo, o irmão pentecostal levantou a mão, né, em direção ao cachorro e falou, tá amarrado. Aí o outro mais tradicional falou, não tá não, bobo, tá solto, corre porque tá solto. Saiu correndo. E ali a gente vê, eu falei isso porque a gente vê uma comparação ali entre Eliseu e Geazi. Um homem que tinha certeza do lugar que onde estava, o que ia acontecer, e um outro no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mais desesperado, sem o controle da situação. E então, a prova que o sentimento de Eliseu, a fé de Eliseu estava em outro nível, em outro patamar, é exatamente a resposta que ele dá ao seu discípulo. Ele fala assim, não tenha medo, mais são os que estão ao nosso favor do que os que estão a favor deles. Ou seja, a maior parte está ao nosso favor e não contra nós. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um homem conhecedor da palavra, um homem com experiência com Deus, que já tinha caminhado com Elias, um grande profeta por anos, e sabia o que Deus tinha na vida dele e conhecia a palavra de Deus. Salmos 34, 7, você não precisa abrir, mas pode anotar a referência. Diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse é um salmo de Davi. Uma canção que Davi fez segundo uma experiência que ele viveu quando foi livrado de um exército também. E um dia Davi disse, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem o Senhor e os livra. Então foi com base nesse sentimento, foi com base nessa fé que o profeta respondeu ao seu discípulo, não temas, porque maior são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E eu te chamo, e eu te convido a prestar atenção em um detalhe. Lá no finalzinho aí do capítulo 6 de 2 Reis que nós lemos, lá no finalzinho dos versículos, versículo 17, diz assim, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E qual foi o sentimento que Eliseu teve em Salmos 34, 7? O anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então Eliseu tinha a certeza, existem anjos acampados aqui ao nosso redor, e eles já estão aqui prontos para nos defender, pronto para nos proteger. E foi essa certeza, essa convicção que o profeta passa ao seu discípulo, mesmo em meio a uma guerra, mesmo em meio a um ataque, mesmo em meio a algo que eles não esperavam. Mas o profeta consegue ver o que uma pessoa comum não consegue ver. Tenha essa certeza no seu coração. Quando você receber uma palavra, um direcionamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um profeta, entenda isso. Um profeta consegue ver, consegue enxergar aonde uma pessoa muitas das vezes normal, comum, não consegue ver, não consegue enxergar. Quando Eliseu chega naquela janela e olha para cima daqueles montes, ele já consegue ver,
consegue enxergar aqueles que estavam ao seu favor. Enquanto o seu discípulo não conseguia enxergar, não conseguia ter aquela visão. E eu imagino que uma calma que a gente percebe aqui através do texto, inexplicável humanamente falando, ele vai e diz: não se preocupe, mais são os que estão ao nosso favor. E eu imagino que isso deve ter causado uma confusão, uma perturbação na cabeça do menino. Ele falou: ele não está entendendo. Eu acho que ele confundiu a cor da farda com a farda do exército de Israel. Não é possível. Ele comprou, ele subornou alguém. Não é possível, ele não está vendo o que eu estou vendo. Ele não está enxergando. E isso causou um conflito, uma perturbação maior ainda. Por que causou? Porque senão o Eliseu tinha parado aqui, tinha falado: não se preocupe, mais são os que estão ao nosso favor do que estão contra nós. Vamos tomar café, vamos orar e agora vou embora. Eles iam seguir e ir embora. Mas você percebe que a história não parou ali. Eliseu precisou fazer uma oração, porque eu imagino que ele ficou perturbando, ele ficou ansioso, ele ficou aflito. Porque mesmo com base numa direção, numa palavra do profeta, ele não se aquietou, ele não se acalmou. E às vezes acontece isso nas nossas vidas, porque os nossos olhos estão fechados, porque nós estamos sem fé, sem convicção, sem certeza do que Deus vai fazer, vai realizar na nossa vida. Nós ficamos agitados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, nós ficamos desesperados. Mas então o profeta faz uma oração. E a oração que ele faz, ele fala assim: Senhor, abre os olhos do meu servo, do meu discípulo, para que ele veja o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando. Então diz a história que os olhos dele foram abertos e ele conseguiu ver, enxergar. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte, lá em cima, no alto das montanhas, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor dele e de Eliseu, para os proteger, para os guardar, conforme Davi já havia dito há anos atrás, Salmos 34, 7. Em outras palavras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando uma palavra não for o suficiente para te acalmar em meio a uma guerra, a uma tribulação, a um desespero, ore ao Senhor. Ore ao Senhor e peça para que Ele te mostre, para que Ele te oriente, para que Ele te revele. Porque muitas das vezes nós recebemos uma palavra de Deus, como essa palavra aqui do profeta,